Olá galera, professor Wagner, curso agora vai, hashtag vencer sucesso específico SPSEX. Vamos para a leitura do nosso exercício. O gráfico da pressão P em função do volume V no desenho abaixo representa as transformações sofridas por um gás ideal, do ponto A até o ponto B. O gás sofre uma transformação isotérmica do ponto B até o ponto C. Sofre uma transformação isobárica do ponto C até o ponto A e sofre uma transformação isovolumétrica. Considerando TA, TB e TC as temperaturas absolutas do gás nos pontos A, B e C, respectivamente, pode-se afirmar que... Beleza, galera! A gente viu aí no nosso exercício que nós temos um gráfico, ele fala de uma relação de pressão, volume e temperatura. Olha que interessante, a gente está falando de gases. E toda vez que eu falar de gases para você e variações térmicas nesses gases, eu vou ter que lembrar quais são as três variáveis de um gás. Um gás ele sofre variação de pressão, ele sofre variação de temperatura e ele sofre com variação de volume. E essas três variáveis estão interligadas entre si, ok? Existe uma equaçãozinha aí que a gente faz, ó, PVT igual a PVT, ou seja, pressão inicial vezes volume inicial vezes temperatura, dividido por temperatura inicial é igual a pressão final, volume final dividido pela temperatura final. Significa isso? Significa que numa pressão e volume, numa transformação gasosa, pressão e volume são inversamente proporcionais. Aumentei a pressão, diminui o volume do corpo, certo? Se eu aumentar o volume do corpo, eu vou ter que diminuir a pressão que ele está sofrendo. A temperatura já é proporcional a essas medidas. Se eu aumentar a pressão no corpo, eu estou aumentando a temperatura. Por quê? Porque eu vou diminuir, eu vou aumentar a energia desse sistema e vou fazer com que as partículas se agitem mais. Ou, volume e temperatura são proporcionais, certo? Bom, dentro dessa relação, a gente pode tirar subequações. Por exemplo, essa transformação pode ser uma transformação chamada de transformação isotérmica. Térmica está relacionado à temperatura, então a temperatura é constante. Quando a temperatura é constante, pressão e volume variam no sistema, certo? Então, na transformação isotérmica, eu tenho variação de pressão e volume. Guarda aí. Segundo ponto, a gente pode ter a transformação isobárica. Bar é uma unidade de medida de pressão, ou seja, isobárica significa pressão constante, certo? Então, se a pressão está constante, o volume e a temperatura também variam e são diretamente proporcionais. Maior volume, obviamente, maior temperatura. Guarda essa informação. Volume e temperatura variam. E por fim, isovolumétrica, volume constante. E se o